Hey, gente! Estamos aqui em mais uma sexta-feira para falar sobre vidas negras. Hoje o convidado especial é o Pedro Mara, do Bisquete do Rio de Janeiro, o atual bicampeão da Ligue, vice-campeão mundial. Fair Play, meus queridos Fair Play, gente, tá? Uh, Olha o Jonathan, o Cardia. Cardia, bem-vindo, Cardia. Amanhã o Cardia que estará fazendo live com a gente, hein? Carlinhos, bem-vindo, Carlinhos. Ó, o Lobato. Venham todo mundo, venham todo mundo. Vidas negras importam, gente. A gente tá indo numa sequência, uma semana já, né? Nesse processo aí de vidas negras importam. Muitos times já passaram aqui conosco. E aí, meu, tá super esclarecedor, muito bom, né? Essa sequência de lives, várias experiências diferentes, tá? E agora nosso convidado ele vai entrar, tá bom? Vamos lá. Bem-vindos. Ô, Jonathan, obrigado pelo carinho com o Bus, viu? Muito obrigado mesmo. Aê! Você consegue, E aí, querido? você consegue me ouvir? Tô te ouvindo bem, pode falar. Beleza. Pedro, bem-vindo à nossa live Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. É, Você conseguiu aí realocar as coisas depois do Djokovic meio que em cima da hora, né? Mas o importante é que deu tudo certo e que você está aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Vamos conversar? Você prefere perguntar? Quer que eu comece? Na verdade, a gente podia se Olha, apresentar, né? por favor. Bom, eu sou o Pedro Mara, eu sou professor da rede estadual no Rio de Janeiro. Jogo aqui no time, no Bisquete Soccer Boys, atuais bicampeões da Ligue. Mas também sofro racismo há algum tempo, sofro LGBTfobia há algum tempo. Desde pelo menos 2017 eu sou talvez o professor mais perseguido pela família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro aqui já me processou, já colocou aquele grande cidadão de bem chamado Fabrício Queiroz para ir atrás de mim e perseguir, mas a gente segue, apesar dos pesares. Eita. Mas jamais vão nos calar, né, Pedro? Isso é o mais importante. Sim, Pedro, como funciona? é, Né? Como funciona a live aqui com a gente. Inicialmente, a gente vai discutir um pouco mais sobre as coisas cotidianas, os acontecimentos cotidianos. Então, eu sempre vou falando com você e também vou acompanhando os comentários do pessoal que está nos assistindo. Então, enquanto você fala, eu vou acompanhando os comentários e também as perguntas deles, e automaticamente a gente também vai discutindo. Então tem o cotidiano nessa primeira parte, e a segunda parte a gente discute mais sobre o futebol LGBT e o futebol em si também, tudo, obviamente, com foco no racismo sobre vidas negras, ok? eu acho. Posso começar a falar? Por favor. Vamos lá, gente. Quem está nos acompanhando agora, nós estamos fazendo uma live super importante numa sexta-noite. Quero agradecer estar aqui, é uma honra imensa participar de uma live com o Bush, time de bastante respeito, bastante admiração, dentro e fora de campo, pelo que faz nas quatro linhas, mas também e principalmente pelo que faz fora das quatro linhas. E quando a gente fala de racismo hoje, talvez seja um tema que está em alta. Acho que as pessoas e o mundo começaram a debater alguns aspectos que só quem é preto, talvez quem é preto e mora na periferia, conhece uma realidade que para as pessoas pode não parecer significativo, mas para a gente faz. O que eu acho que a gente precisa compreender nesse processo? Nós estamos num país que pratica a escravidão pelo menos desde a metade do século XVI. Alguns estudos dizem que é anterior a 1540, outros estudos dizem que é um pouco depois, mas principalmente nós vivemos até hoje
um legado e uma conta de séculos de escravidão. Eu não preciso... Eu também fiz história e eu acho que a gente não compreende só a história indo do passado para o presente, mas indo do presente para o passado ajuda muito. Por exemplo, quando a gente vai andando de carro na rua e a Polícia Militar do Rio de Janeiro escolhe os carros de algumas pessoas para pararem, acho que isso é parte de um processo que a gente chama de racismo. Acho que esse é um dos aspectos do racismo, o fato de que, por exemplo, a população que majoritariamente morre ou vai presa no Brasil é a população negra. Vamos pegar, por exemplo, o fato de que teve um jovem negro que virou manchete no país há 3 semanas atrás, quando o Queiroz ganhou o benefício da prisão domiciliar. Teve um jovem negro que foi pego, acho que com 5 gramas de maconha e acabou falecendo na prisão porque não lhe deram esse benefício. Acho que a gente encontra o racismo quando, agora mesmo na pandemia, vamos pensar que os médicos continuam sendo parte dos heróis e heroínas que anonimamente, no anonimato do cotidiano, fazem coisas muito bonitas e importantes pelo país, mas a classe médica continua sendo branca. É difícil a gente continuar imaginando como será o mundo no futuro, porque exatamente o mundo que a gente pensa, que a gente sonha, é um mundo livre do racismo estrutural. E aí, quando a gente fala o racismo estrutural, é entender que o racismo é um componente fundamental das relações sociais que a gente pratica. Existe um debate que era a respeito de um possível mito da democracia racial. O que é esse mito da democracia racial? A ideia de que nós somos um país onde os grupos étnicos convivem de forma harmoniosa, sem violência, em uma sociedade sem problemas. Eu acho que os morros e as periferias têm uma cor específica. As mães que choram os seus filhos e o velório dos seus filhos são, no geral, mães negras. E a gente precisa avançar e também tentar entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu sou professor, o Bugrin está lembrando aqui do processo de 2013. Aqui no Rio de Janeiro, um dos poucos que foram presos e que ficaram presos depois dos processos de junho foi um morador de rua negro que foi preso por portar um pinho-sol. E ficou preso até pouco tempo atrás, ganhou, depois de anos na prisão, o benefício da prisão domiciliar, mas cumpriu uma boa parte da pena lá por estar com um pinho-sol. E acho que a gente precisa compreender exatamente isso, o racismo como parte das relações estruturais da sociedade brasileira, que se expressa na educação, que se expressa no acesso à universidade. Mas, por exemplo, eu sou professor de sociologia, sou professor do ensino básico. Há pouco tempo atrás, aqui no Rio, no Liceu Franco Brasileiro, um aluno de uma escola elitizada foi alvo de racismo porque os seus outros alunos comentavam que o garoto tinha que ser vendido no Mercado Livre. Um professor de Niterói, há 2 semanas atrás, conseguiu sofrer racismo 2 vezes na mesma turma, onde as coisas mais absurdas foram ditas dele. Então, acho que é o momento da gente poder pensar onde é que a gente guarda o nosso racismo? Onde é que a sociedade, de fato, guarda esse racismo? Eu sou amigo de alguns artistas, atores da TV brasileira, e eu também acho curioso, por exemplo, a forma e os papéis que eles ganham de interpretação. Eu não vou citar o nome deles aqui, mas, no geral, eles se destacam fazendo papel ou os papéis dos bandidos na televisão brasileira. Ou de empregado, então, né? De empregado doméstico, de bandido, mas, enfim, acho que isso reflete e tem que colocar para a gente algum horizonte do que a gente tem. Se nós não compreendermos o racismo, a necessidade de superação, mediante diversos mecanismos, políticas públicas, uma nova forma de educação, porque eu não acho que a criança de 3 ou 4 anos, primeiro que ela não nasceu ontem, que ela nasça racista. Isso não pode se sustentar. Ela foi todos os dias ouvindo um monte de coisa. Vamos pegar, por exemplo, a gente sair desses debates gerais. Vamos pegar debates particulares. Eu sou negro, mas cresci ouvindo, na geração anos 90, início dos anos 2000, que o negro tinha que ter o cabelo raspado, estilo Ronaldinho, que aquele cabelo era feio. Só recentemente nós fomos descobertos por uma parte do mercado que passou a dizer que existia um modelo de cabelo
que poderia ser considerado bonito, encaracolado, e veio toda uma indústria para cima disso. Mas vamos pegar, por exemplo, nossos padrões de beleza. E não, a gente pode pegar aqui, para a gente não falar de coisas abstratas, para a gente também falar das formas de racismo muito próximas da gente, vamos pegar o próprio universo, às vezes, LGBT. Quem são as bichas, quem são os viados gostosos, reivindicados. No geral, você ainda se pauta ali, vai se balizando por um modelo branco. O cara branco, bombadinho, assim, assado. Vamos pegar, para a gente sair, então, porque eu sei que algumas pessoas vão dizer, não, mas gosto sexual, isso não é bem assim. Vamos pegar uma outra parte do aspecto sexual da coisa. Vamos pegar, por exemplo, a representação sexual dos corpos negros e negras. Pega essa representação aí. Você passa pela indústria pornográfica, você sempre vai ter um negro representando o comedor, desculpa a licença do termo, mas já são 9 horas da noite, o comedor do pênis olímpico de 28 centímetros. Tem um colega no próprio Bisquetes, não sei se nem você deveria ter falado isso, né? Que chegou comigo esses dias e falou alguma coisa, disse, cara, você provavelmente sente esses reflexos do racismo estrutural quando as pessoas te olham e provavelmente te imaginam como ativo. Ele disse, não, realmente, isso acontece muito. Pensam que por eu ser negro eu isso ou aquilo outro. Acho que isso são parte de um processo de racismo que é estruturante das nossas relações, que está na política. Vamos pensar, por exemplo, quem são os nossos... Até hoje, salvo engano, posso estar muito enganado, mas eu acho que senador ou senadora negra foi só Benedita da Silva, o Paulo Paim e acabou. Estou tentando lembrar qual foi outro senador negro. A própria Marielle, quando do seu assassinato, com o corpo negro, ocupava um lugar na Câmara que incomodava os espaços de poder porque eles são brancos, porque eles são héteros, porque eles são homens. Então, acho que é um pouco importante pensar isso, racismo estrutural, pensar uma nova educação, pensar uma reeducação das nossas sociabilidades também como um todo, para a gente poder entender o lugar que o racismo ocupa. E só quem sofre o racismo, no geral, consegue compreender essa dor. Eu sou professor e eu vejo, às vezes, os meus alunos, em qualquer situação aqui do Rio de Janeiro, o aluno da escola pública chega numa loja americana e rapidamente vai um segurança atrás dele para ver se ele vai roubar a grande fortuna de um chocolate batom de 50 centavos. Ficou pego, As né, pessoas que Pedro? são paradas nas blitz, a necropolítica, né, um novo termo que as pessoas vêm utilizando, né, que é a política da morte. Os corpos e os sangues que vão derramar nas favelas continuam sendo negros. Enfim, acho que eu falei muito, vamos tentar dar um espaço para a gente se ouvir. Não, mas Desculpa assim, a empolgação às vezes. pode falar, porque, até porque, Pedro, assim, o convidado ele tem autonomia total, eu estou aqui apenas para intermediar, né? Inclusive as pessoas estão gostando do que estão ouvindo, porque assim, o que você está passando, você passa muito mais conhecimento, justamente por causa da sua vivência e do seu conhecimento. O que eu queria te perguntar também, linkando aí ao que você estava me falando, em relação ao menino Miguel, né? Que acabou caindo no nono andar do prédio em que a mãe dele morava. Você também citou aí, o Bugrini também citou, em relação ao morador que foi preso com um pinho de sol. Você acha que aconteceria a mesma coisa no caso do menino Miguel, se fosse ao contrário? Se a mãe que fosse negligente igual a patroa dela foi? O que você pensa disso? Explica um pouco para nós. Eu acho que o garoto Miguel, ele é parte de uma tragédia que a gente tem e de uma dívida que o racismo se expressa em diversos aspectos, mas tem alguns onde ele é crônico. Tem alguns onde você olha e não tem como você não vê-lo. Dentre as relações de trabalho que nós temos, talvez o serviço doméstico, o trabalho doméstico, seja o que mais simboliza, personifica o racismo que a gente tem, porque ele é a relação da casa grande da senzala que não foi rompida. Por exemplo, nós estávamos, hoje as autoridades estão fazendo um processo de flexibilização que eu acho irregular. Vamos passar disso. Quando o garoto Miguel morre, né, ou quando ele é deixado morrer, para a gente usar um termo mais correto, nós estávamos talvez no auge da pandemia.
Nós estávamos no auge da pandemia naquele momento. Sim. E o que aconteceu? A esposa de um prefeito da região não podia fazer alguns serviços que ela considerava essenciais, que são considerados essenciais numa casa, que eu acho que não são, e ela não dispensou a empregada, embora tivesse recurso para fazê-lo. Eu entendo que tem muito lugar que não tinha como pagar salários de trabalhador, mas não era aquele caso. Porque observa que o problema não era o dinheiro para pagar a empregada, a falta dele. Porque o dinheiro tinha. Quando o garoto morre, 20 mil reais são pagos de fiança para ela sair. Provavelmente, mais do que a mãe do garoto receberia em um ano inteiro de trabalho. Então, você tem ali uma relação da patroa branca com a empregada preta, que não é qualquer relação. Quem conhece o chão de casa doméstica, quem teve parentes, mãe ou qualquer coisa, sabe muito bem o que é isso. Vamos lembrar que nós somos um país que até pouco tempo atrás, nós temos um preconceito de classe no nosso país, que é muito grande. Nós somos um país que se disfarça sobre um monte de coisa, mas que é um país abertamente preconceituoso. E nós temos diversos preconceitos, a da LGBTfobia é um deles, né? A gente luta contra ela quando a gente coloca nossos corpos em campo, fazendo gols contra a LGBTfobia, que eu acho que esse é o principal sentido para mim, do futebol gay no país. Ganhar, perder, empatar é um detalhe do processo. Mas nós temos aí uma relação muito importante da gente entender, que é a relação de patrão e de empregado. O nosso país, até pouco tempo atrás, a nossa elite não tolerava que o empregado doméstico conseguisse viajar. Tem um filme que eu acho que é muito significativo, que todo mundo já deve ter visto, como é o nome dela? Que Horas Ela Volta, né? Com a Regina Casé, que fala... Que Horas Ela Volta? Não. Eu esqueço o nome, mas é um filme com a Regina Casé. Ela é nordestina, ela vai ser empregada doméstica em São Paulo, a filha dela vem e passa na USP em arquitetura, mas o filho da patroa não passa. Embora a Regina Casé não esteja autenticamente como negra, né, aquilo não é isso que representa ela, está muito mais como uma retirante naquele momento, mas os nossos retirantes são negros, as nossas favelas são negras, nossas periferias são negras. E essa relação é muito significativa, e o garoto Miguel era parte disso. Como é que a mãe não podia levar o cachorro para passear? Assim, uma coisa tão importante assim, o cachorro sair para passear? Talvez, mas isso não. Eu levar o meu cachorro para passear, que estava aqui no colo, que eu estou olhando para ele, não vai tirar o meu braço de nada. O meu braço não vai cair. Eu acho que essa relação do garoto Miguel é a expressão do racismo que a gente não conseguiu dar conta. Observa, porque na mesma semana que o garoto Miguel morre, foi a semana, salvo engano, que o garoto João Pedro foi assassinado aqui mesmo no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, dentro de casa. Foi. Dentro de casa, brincando, quando a polícia invade o morro e dá um tiro no garoto que brincava dentro de casa. Foi. Mas olha só, a necropolítica, apesar dos pesares, é um fenômeno razoavelmente mais recente do que a nossa relação de patrão e de empregada. Por que essa relação? Porque até 10 anos atrás, posso estar errado, pode ser um pouco mais, 12, 13, mas não temos 15 anos, nós estávamos discutindo a PEC das empregadas domésticas. Quantas empregadas domésticas têm ou não têm direito? Porque as nossas elites queriam o quê? Empregada doméstica para ser escrava. Porque a pessoa tinha que morar no trabalho, tanto que a arquitetura dos prédios, dos apartamentos, era com uma dependência para a empregada, né? Um quarto, com um elevador social e um elevador dos trabalhadores de serviço, porque os brancos não podem se misturar com os negros que eventualmente prestam serviço. Esse processo de segregação se expressa nisso daí porque se queria um empregado doméstico que fosse escrava, que ela acordasse 6 da manhã, que ela deixasse o café da manhã pronto, onde ela não tinha jornada de trabalho definida, onde ela teria que se contentar com a graça de uma patroa e de um patrão que pagasse o salário mínimo, porque isso não era garantido até pouco tempo atrás. E hoje, a gente não conseguiu superar isso. A relação que a gente vai encontrar da necropolítica, que é essa política de morte nas favelas, que acontece no Rio de Janeiro, que acontece em São Paulo, temos os casos de Paraisópolis, temos no caso de diversas chacinas, expressa uma relação estrutural que a gente tem com o racismo. O que faz com que, às vezes, quando a gente fala de racismo estrutural, significa que ele não é cometido apenas de brancos para brancos.
mas que ele está impregnado nas nossas relações sociais e que muitas vezes os pretos também podem, de alguma forma, reproduzir aquilo. Nós não temos uma educação antirracista. Ao contrário, a gente tem um bando de louco lá no Congresso, um bando de fascista, sentado na cadeira da presidência da República, que diz que falar de racismo é mimimi, que diz que falar de racismo é uma coisa que não é necessária, que nós deveríamos focar no ensino de língua portuguesa, de matemática, no letramento, na conta, como se a escola não tivesse a tarefa republicana de formação de outros valores. E essa é a tarefa da escola moderna que surgiu com a Revolução Francesa, né? Você fazer uma instituição que ajuda na escolarização, mas que, sobretudo, ajuda na formação de valores atinentes à necessidade democrática do período. Então, isso é importante que a gente compreenda nessas relações, de como esse racismo estrutural se estabelece, de como nós temos uma dívida histórica com a população negra, como esse debate está muito longe de ser mimimi, que ele se expressa em 500 formas, inclusive no futebol. Vamos pensar que o caso que aconteceu, eu sou flamenguista, apaixonado pelo time, mas envergonhado pela diretoria, que fez o que fez com os garotos ano passado do Ninho do Urubu. Quando garotos foram mortos pela irresponsabilidade de uma diretoria que deixou um bando de garotos pobres de favela, que não tinham muita gente por ele, ao Deus dará. E você comentou do João Pedro, né? Então foi o João Pedro, foi o Miguel e na semana seguinte foi o Guilherme, né? Que estava esperando uma amiga e o policial foi lá e deu 2 tiros na cabeça do menino Guilherme. Você acha que isso um dia, Pedro, por mais que assim nós saibamos que é uma luz bem lá, bem no fim do túnel, você acha que isso um dia pode acabar, esse racismo? Não digo acabar, mas pelo menos reduzir e as pessoas respeitarem mais a população negra no país? O Mário Quintana tinha um poema que eu acho sensacional. Se as coisas são impossíveis, isso não é motivo para não querê-las. Que tristes seriam os caminhos se não fossem a iluminação ou a luz das estrelas muito distantes onde nós não a tocaremos. Eu acho que as utopias não são coisas impossíveis, né? O sentido de utopia não é aquilo que é impossível de acontecer, mas é aquilo que ainda não se realizou. Eu acredito nisso daí. Eu acho que a gente precisa pensar a esperança do verbo esperançar. Não a esperança como substantivo, mas como verbo, como aquilo que nos move. Eu acho que a gente precisa fazer essa luta contra o racismo nas mais diversas frentes possíveis, fazer uma luta contra o racismo no campo da educação. As escolas precisam pensar os seus projetos político-pedagógicos numa educação que não nos basta não ser racistas, nós precisamos ser antirracistas. Nós precisamos compreender que um alicerce fundamental da sociedade que a gente quer construir é exatamente a superação de todas as formas de preconceito e discriminação. Então eu quero, por exemplo, poder ver os meus irmãos, eu entendo que nós somos irmãos, chamo todo mundo como irmão, nos melhores postos de trabalho da sociedade. É importante que a gente pense isso. É importante que a gente também crie relações de solidariedade entre a gente. E aí eu acho que esses movimentos hoje, a rede ajuda um pouco. Poder pegar algo de uma empresa de manos e manas pretas, poder fortalecer o trabalho dos irmãos e das irmãs. Eu, nessa trajetória, acabei conhecendo algumas pessoas. Mas, por exemplo, os amigos jornalistas, eu ainda fico olhando quantos jornalistas negros apresentam a ponta do jornalismo brasileiro. Pouquíssimos. A Glória Maria até hoje foi um raio em céu azul. O Alexandre Anderson, um dos poucos jornalistas negros que a gente tem no estado, que de fato é preto. A gente está falando, eu posso pensar que no interior de São Paulo a relação é diferente. Eu posso compreender que no sul do país a relação é diferente, mas no Rio de Janeiro nós estamos de um estado preto. Nós somos um estado preto, onde olho para a televisão e os jornalistas que apresentam são brancos. Eu ando no médico, das vezes que a gente precisa, quem nos atende são brancos. Nós vamos num restaurante XYZ, quem nos atende são negros, trabalhando. Olha só como as relações são. Nós entramos em alguns lugares do shopping, não importa quanto você tenha.
Não importa quanto você tem ali, mas a pessoa às vezes pode te olhar, mas será que tem dinheiro? Será que sabe onde está entrando? Não é o meu caso, né? Se eu sou professor, já nem entro em alguns espaços por aí, já até evito a vergonha que não é de entrar, a vergonha de não ter. Mas eu acho que a vida sem sentido, ela é uma vida que para mim não tem graça. Eu acho que a gente precisa ter isso como horizonte, que é a superação do racismo. E nunca foi tão fácil debater, mas nunca foi tão difícil existir. A Conceição Evaristo fala disso, né? É escritora consagrada, negra, né? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Acho que esse é um sentido fundamental para a gente poder pensar. O quanto de racismo a gente tem. Pega hoje o que está acontecendo na educação brasileira. O que é um ensino remoto que não seja uma política racista? Ele foi implementado de qualquer forma, de qualquer jeito, e vai. Mas numa escola particular, eu não estou aqui fazendo militância contra ou a favor, não. Só estou tentando compreender um aspecto de racismo daquilo. Numa escola particular, de elite, onde o cara tem uma estrutura de internet em casa, ele tem um cômodo para poder estudar, o escritório do pai, já não é fácil. Eu já ouvi o meu vizinho todo dia reclamando do filho dele, que o filho dele não estudava. Imagina nos casos da ponta da periferia, da ponta onde o cara não tem o que comer, onde ele divide um cômodo com 5 pessoas. Você dá um negócio em nome de uma pretensa igualdade, você legitima uma desigualdade e com um aspecto que quase ninguém vê, porque quem está sendo mais prejudicado com o engodo é justamente quem menos tem acesso. E a desigualdade vai produzir mais desigualdade. E o racismo vai ser um tempero que vai produzir mais desigualdade ainda. Aí depois as pessoas não vão compreender porque o garoto saiu da escola. Nós vamos ter esse problema daqui a pouco. A pandemia vai ter que passar alguma hora. Ela vai ter que acabar. Nós vamos abrir a caixa preta e descobrir que o ano letivo de 2020 não existiu. E não é porque ele não existiu porque as pessoas torceram contra, é porque a vida real mostrou outras coisas. Mas quando a gente olhar a taxa de evasão imensa que a gente vai ter no pós-pandemia, ela será necessariamente, provavelmente negra. Quem vai abandonar a escola, quem vai ter que correr atrás do sustento da família, porque a mãe não está trabalhando, porque cortaram isso. E aí o cara tem que pegar algum bico na comunidade mesmo, mototáxi, enfim. É um aspecto do racismo. Linkando aí com o que você disse em relação à escola, Pedro, nos diz um pouquinho sobre sua experiência na escola e também na universidade, como foi, se você já sofreu algum racismo, muito provavelmente já deve ter sofrido, como você lida e lidou com isso, conta um pouquinho para nós. Eu acho que boa parte da minha trajetória na docência e boa parte do que eu sofri e ainda sofro tem componentes de racismo e de LGBTfobia absurdos. Absurdos. Eu tenho 31 anos, de idade, sou formado em Ciências Sociais, fiz mestrado em Educação e terminei ano passado doutorado em Educação. Mas eu escolhi estar na escola pública. Eu preferi estar na escola pública porque eu achei que eu estudei nas melhores universidades do país e o mínimo que eu podia fazer era tentar levar o que eu aprendi para tentar transformar algum tipo de realidade. E nisso eu fui professor, escolhi dar aula na Baixada Fluminense, na região do Grande Rio. Fui eleito diretor de escola em 2017 e de lá para cá eu nunca mais tive paz. Nunca mais tive paz. Em 2017, por exemplo, o Flávio Bolsonaro me processou. Ele acusou que eu faria apologia à maconha nas escolas, porque eu também participo da Marcha da Maconha. Fez uma acusação absolutamente infundada. Depois, o Fabrício Queiroz me perseguiu, colocou meu nome numa lista, que foi a do Rony Lessa. Mas eu acho, e hoje eu consigo compreender isso um pouco mais de fora. Eu compreendo que das 1.200 escolas que tem no estado do Rio de Janeiro, talvez aquela de Belfor Roxo era especial porque os alunos podiam dizer por aí, hoje eu compreendo isso, que eles tinham um diretor viado, de black, o cabelo era black na época, viado de black, toca o terror, que é do comando de greve, que participa das marchas, enfim. Todo o ataque que eu sofri
nesse período, não foi um ataque fácil, já precisei sair do país, já fui inclusive demitido pelo governador, enquanto precisei estar fora por uma questão de segurança. Eu acho que tudo isso é parte de uma compreensão do que é o fascismo hoje e de quem eles atacam. Porque eu não acredito que se eu fosse branco, diretor de uma escola na zona sul do Rio de Janeiro, hétero, casado, com uma aliança, com uma criança no braço, numa foto no Instagram, eu não acho que a relação seria a mesma. Então eu acho que esse processo de perseguição que eu sofri ao longo desses anos, e sofro, né? Acho que todo ele tem um componente de racismo, de LGBTfobia, pelo que pensam os fascistas hoje. Como é que poderia estar na hierarquia da escola, lá no topo, um cara que é preto, que é viado, que diz que joga num time de futebol gay, por aí, que eram essas fotos que saíam nas redes sociais. Um cara que vai na Marcha da Maconha, e na Marcha da Maconha não tem a ver com fumar maconha, tem a ver com defender uma outra política de segurança. Uma política de segurança que não faça um derramamento de sangue nas favelas. Ao mesmo tempo em que você tinha tudo aquilo ali numa área de miliciano brabo, na área de milícia braba. Então, acho que tudo aquilo ali é um componente porque o fascismo hoje no país é eminentemente racista. Vamos olhar, por exemplo, os ministros. Estou tentando puxar aqui, eu acho que o ex-vice da educação, que seria o primeiro negro. Mas não estou nem lembrado se tem algum ministro negro de fato. A não ser o deputado federal que anda sempre ao lado do Bolsonaro. Mas o fascismo hoje tem uma estratégia de dizer que o debate sobre racismo é mimimi. Que não são homofóbicos. Desde que você não depinta, desde que você não tente impor aquilo ali. A imposição que se fala daquilo ali é, na verdade, o respeito que a gente exige e de algo que a gente não pode retroceder. Eu não quero que o viado volte para o armário, não quero que o negro volte para a senzala, da mesma forma que eu não quero que as mulheres voltem para o fogão. Então a gente precisa estar e pensar essa luta para jogar para frente, para a gente poder pensar exatamente a construção dessa outra sociedade. E aí é importante também dizer que o nosso corpo é um corpo político. O nosso corpo é política. Quando a gente entra em campo como time gay, a gente está fazendo política. Então a gente está jogando na cara de conservadores, de gente que sempre compreendeu o futebol como lugar de hétero, de macho, de homem, cis, tudo isso. Um monte de gente dando pinta. Isso é sensacional. Quando a gente pega os negros ocupando os melhores espaços da sociedade, e não é um debate econômico corporativo, é um debate de representação do que a gente tem. Nós temos, infelizmente, os negros indo para as piores posições da sociedade. Ou para a polícia. Ou para a polícia. Isso é muito louco, não é? Porque nós temos as corporações das polícias militares. Eu não encontro gente branca, loiro, de olhos azuis, que estudou no Colégio Pedro II, na polícia militar, ao contrário. Eu encontro gente que poderia ter sido, se tivesse idade, meu aluno. Se eu tivesse idade, poderiam ter sido meus alunos. A gente tem ali uma corporação que é uma das que mais reproduzem o racismo estrutural, formado também por gente preta. E aí, aonde eu quero chegar com isso? Quero chegar que a polícia militar, o local aqui no Rio de Janeiro, um dos poucos que conseguiriam absorver uma massa de jovens negros pobres, só com ensino médio, que conseguiria dar uma estabilidade para o cara. Não estou entrando no debate se a polícia militar é ou não é racista. Eu acho que ela é. Não o policial em si, mas a instituição na reprodução dos seus protocolos. Na reprodução dos seus protocolos acaba sendo racista e quem está ali vai acabar, de alguma forma, reproduzindo aquilo. Não que entre na polícia militar com aquela lógica, mas porque a lógica do sistema o conduz a outra coisa. Então, nesse aspecto, o cara entra lá para poder conseguir um salário que vai ser muito baixo também. O policial militar vai começar a carreira no Rio de Janeiro ganhando R$ 2.500, R$ 3.000. Ou seja, a gente está falando nem de 3 salários mínimos, quase. E vai para essa posição porque não tem para onde ir. O cara vai fazer o quê? Vai investir em algo que ele não tem. Né? Eu sempre acho que empreendedorismo no nosso país é uma ideologia. Dá mais para ideologia a ideia de que você vai conseguir do que, de fato, algo
que se estabeleça e a gente consiga olhar cientificamente. Mas, enfim, é quando eu olho para os irmãos e irmãos, para os manos e para as manas, e vejo onde eles estão. Para a gente poder continuar nesse debate sobre racismo, porque as pessoas, às vezes, quando a gente fala da polícia, tem uma parte que já diz, vai o pessoal começar com isso. Mas não, vamos pegar o caso do ex-futuro ministro da Educação. Sempre erro, não sei se é Dacotelli ou Decotelli. Mas, assumindo o erro aqui, Decotelli. O que foi o caso do Decotelli? O Decotelli é mais um... Não, eu vou tentar reconstruir aqui o que eu não falei. O Decotelli provavelmente é mais um. O Decotelli sofreu racismo na vida. É impossível que um negão daquele não tenha sofrido racismo na vida. Mas é uma pena que ele não tenha percebido que ele estava sofrendo racismo. E que o povo que ele começou a andar não compreendia que o racismo era um problema. E deve ter sofrido racismo. Mas eu acho que ele saiu compreendendo um elemento do racismo que é muito triste da gente ainda continuar. Qual é o elemento do racismo? Mentir no currículo e mentir nos títulos é um vacilo que não é para preto, é só para branco nesse país. Porque o ministro, de fato, como eu acho que são a maioria dos ministros desse governo. Eu vi vídeo, por exemplo, da Damares falando que era mestre em direito da família. Depois não era. O ministro do Meio Ambiente também mentiu nos seus títulos. O governador do Rio de Janeiro, que não é branco, se reivindica pardo, mas de forma nenhuma vai dizer que é preto, e a sociedade também não o vê como tal, né? O racismo impede a gente de ver o outro como negro, né? Você tem 50 tons de morenice. Todos eles mentiram no currículo, mas o Decotelli apanhou. E não apanhou pouca coisa, não. Ele foi desmoralizado. Foi achincalhado. E tirado, não é legal mentir. Do cargo, né? Não devemos mentir. Está errado fazer isso. Isso é resultado de uma cultura da universidade, da produtividade, do Lattes, que você tem que botar. Oi? Mas você pega, por exemplo, o Witzel, aqui do Rio de Janeiro, falou não, ele botou no próprio currículo que ele estudou em Harvard. Quando descobriram que nem inglês ele falava. Ele botou no currículo que estudou em Harvard, nem inglês ele falava, mas o ministro que mentiu no currículo, esse sim, não assumiu, foi achincalhado. Isso mostra esse elemento do racismo estrutural. Teve um momento que a mídia já tinha passado do limite. Beleza, o cara mentiu. Todo mundo já sabe que o cara mentiu e vamos nessa. O cara já não vai mais assumir, mas tem que assassinar a biografia. Isso mostra como o racismo é cruel, como ele se manifesta, e como ele é estrutural. Porque ele acontece na polícia militar, na relação, na abordagem com jovens negros na periferia. Ele acontece na forma como se avaliam os negros na pós-graduação. Ele acontece nas blitz por aí. Ele se manifesta em diversos pequenos aspectos da sociedade. Isso é o racismo estrutural, né? Essa constituição do racismo como parte das nossas relações sociais. Sensacional. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, agora é a hora. Vamos explorar aí o conhecimento magnífico do Pedro, por favor. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, pode fazer, que eu vou fazer agora uma observação aqui. O Bugrini, Pedro, está falando aqui para você falar um pouco mais sobre o Rony Lessa, porque tem gente que não reconhece por nome. Uhum. O Rony Lessa, e aí a gente tem que tomar todos os cuidados na utilização dos termos, é acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Ele é a pessoa que deu o tiro que a executou segundo a Polícia Civil e segundo o Ministério Público. Quando eu falei nesse processo dessas perseguições todas, é porque a gente fala às vezes viciado no Rio de Janeiro. Eu sou daqui do Rio, perseguido pelas milícias fascistas, pelo Flávio Bolsonaro, e nesse processo o Flávio Bolsonaro também colocou esse personagem que foi o Fabrício Queiroz, que foi uma pessoa para me filmar. A gente teve uma audiência pública na Câmara dos Vereadores em Niterói. Eu falei como diretor de escola sobre o que era escola sem partido,
sobre tudo aquilo e o Fabrício Queiroz me filmou. É provável, né, quando o Rony Lessa foi preso pelo assassinato da Marielle, foi quando descobriu que ele tinha uma lista de pessoas que ele possivelmente ou provavelmente poderia executar, mas ele estava investigando a vida. Então esse cara, que é o Sargento Rony Lessa, que tem um histórico de crime no país, no Rio de Janeiro, na contravenção, assassinatos profissionais, me investigava, tinha a minha rotina toda, o horário que eu saía, a rua que eu pegava, o carro que eu usava, meus horários, tudo isso. Mas eu não estou falando aqui do Rony Lessa, da particularidade dele. O que eu falo, que é importante que se compreenda, é que o processo orquestrado pela família Bolsonaro ao longo desses anos contra mim é algo que eu compreendo tendo o racismo como centralidade, como central. Podem falar que começaram num debate acusando sobre... Opa, desculpa, o celular caiu. Podem começar falando que o debate se deu a partir de uma acusação que ele fez sobre maconha, sobre outras coisas, mas centralmente eu compreendo que o processo dá porque eu sou preto e viado. Se eu não compreender isso, eu acho que eu vou estar delirando na batata. Porque o que não falta nesse país é branco playboy que pega e faz história fumando e que nada acontece. Isso é o que não falta no país. Mas um preto viado, preto principalmente, viado, na Baixada Fluminense era algo que era demais para os olhares dos conservadores. Então acho que, não sei se eu consegui esclarecer, mas acho que era parte disso. Aí, agora mudando para o nosso segundo tópico, sobre o futebol LGBT, você comentou também sobre a comunidade, o olhar da comunidade do homem gay para o homem negro. Você acha que os gays hipersexualizam o corpo negro? Eu não vou dizer para você que são os gays. Não vou dizer isso não, porque acho que isso não é um domínio exclusivo da comunidade LGBT. Se você tirar a comunidade LGBT, que não é possível, né? Você passa pela indústria pornô como um todo, a indústria pornô tem uma representação sobre os corpos gays masculinos e femininos, que ainda traz algumas concepções de um passado que é necessariamente dessa Casa Grande da Senzala. A ideia de que, por exemplo, se perder a virgindade com a mulher negra era algo diferenciado, porque ela ia dar um banho sexual, ela ia fazer de tudo, o cara ia sair quase como uma enciclopédia. A imagem que você pega dos homens negros na indústria pornô, no geral, é muito parecida com essa imagem. A ideia é quase de um touro reprodutor, de um cara que tem uma saúde, uma disposição, que está pronto a fazer todas e mais algumas. Fazer todas e mais alguma que não vai parar. E a comunidade LGBT, em algum grau, também incorporou isso daí. Não acho que a culpa é da comunidade LGBT. Só acho que a gente incorporou. Não estou dizendo para ninguém deixar de achar o cara negro gostoso ou qualquer coisa dessas. É só para a gente compreender que tem elementos ali que estão muito perto. Vamos pegar, por exemplo, acredito que aqui quem está acompanhando essa live não entra no Xvideos, não entra no RedTube, não entra em nenhuma página dessas aí, ou Twitter, ou qualquer site de putaria. Vamos imaginar isso no Fantástico Mundo de Bob. Quando a gente abre qualquer coisa dessas, quando você pega a imagem de um negro, muito dificilmente ele faz o papel de passivo. Muito dificilmente. No geral, ele é um cara ativo, de um pênis olímpico, de uma disposição frenética, e isso a gente também reproduz. Não estamos distante disso aí, não. Entendi. O Pedro, o Fábio, que está nos acompanhando, Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco. Ele fez uma seguinte observação pedindo para você comentar mais um pouco. Fale um pouco mais sobre ser negro e viver excluído e relegado às periferias, subúrbios do Rio de Janeiro. Fábio,
Aconteceu uma parada no passado com um aluno lá da escola. Com um aluno lá da escola. Ele vacilou, de fato ele vacilou. E ao mesmo tempo que ele vacilou, teve um momento que ele caiu na real da vacilação dele. E aí nós fizemos uma reunião com ele para falar, amigo, você está vacilando nisso daqui, isso aqui não se faz. Ele pegou um grupo de WhatsApp e fez comentários sobre a coordenadora bem gordofóbicos. Bem gordofóbicos. E quando a gente foi chamar ele para a real, eu defendo esse método. Não acho que as pessoas devam ser escrachadas. Eu acho que a gente tem um erro também aqui entre a gente. E como um todo hoje, que é um método de rede social, que é o método do escracho. Por que eu digo isso? O racismo é estrutural. Eu quero chamar a atenção das pessoas e educá-las, como educador que sou, como professor que sou, para dizer, olha, fulano, isso aqui não é maneiro, tenta repensar, tenta olhar por esse lado. Mas não para chegar com a pessoa e assassiná-la na sua biografia na rede social. Acho que isso não é maneiro. Porque nem a pessoa vai compreender o que ela está fazendo, a pessoa vai sair com mais raiva daquele processo. Então, não acho que isso tenha êxito. Mas o que acontecia com o garoto para a gente entender o subúrbio e a periferia? Ele era do Grêmio Estudantil e aí ele foi convidado a ser retirado do Grêmio Estudantil e ele começou a chorar. Ele falou que o Grêmio era tudo que ele tinha. E aí eu falei para ele, cara, você não pode pensar algumas coisas como você está pensando. Você precisa ser preto, ser viado, ser da pinta. Vocês vão compreender ser da pinta. E não tem nenhum problema você dar pinta. Nenhum. Só que você precisa pensar que você está na periferia. Como é que você vai superar tudo isso? Porque essa periferia aqui continua racista. E ela continua pior ainda, porque quando você é preto e viado, parece que você rompeu um lugar que você não poderia. Você já é preto e vai sofrer preconceito. Agora, preto e viado, né? Se espera que do preto o cara seja comedor, o cara que seja um garanhão, que o cara seja isso. Como é que você ainda vai ser viado? E aí, quando o cara é preto, viado, dá pinta e é um pouco gordinho, parece que a vida vai ser muito mais difícil. Porque os padrões de beleza da sociedade, o que se diz, inclusive da nossa comunidade, que é bonito, é um negócio absolutamente smart fit. Parece que os nossos corpos bonitos têm que ser da smart fit, talhados, malhados, desce daquela forma, como se não tivesse meio termo. Já tem o fato do cara ser periférico, ele sofrer violências. Tem uma coisa que me chamou a atenção a respeito da comunidade LGBT e das periferias, nessa pandemia, porque as pessoas estão voltando para o armário. Isso é uma tragédia. O que é voltar para o armário? Preciso compreender que o armário, eu, Pedro Mara, compreendo que o armário é um local de proteção. O armário, filosoficamente, para mim, é a proteção das pessoas. Uhum. As pessoas não são obrigadas a dizer o que elas são, mas quando elas não contam, elas o fazem para se proteger. Como essa pandemia aconteceu, muitas pessoas largaram, saíram dos empregos, saíram de casas onde viviam, dividiam um apartamento com um amigo no centro da cidade, tiveram que voltar para casa, e muitos tiveram, na periferia, que esconder sua sexualidade, sua orientação sexual. Tiveram que fazer uma segunda volta ao armário. Você está em casa, na periferia, você não fala dos seus desejos, está ali a irmã saindo para furar a quarentena aí na casa do namorado, vê-lo, ele vem para cá. Não estou fazendo esse julgamento, mas o cara viado não pode. Então, assim, a gente precisa entender e compreender o que é a periferia. Eu tento ter uma relação de sororidade, de solidariedade com todos os meus iguais. Por exemplo, eu vejo no time, no Bisquete, eu não sou necessariamente íntimo de todo mundo, eu estou aqui falando, mas eu sou talvez o cara mais tímido que tenha no Bisquete. Mas eu tento ter uma relação com as pessoas de solidariedade. Onde a pessoa está? O que eu posso fazer para a pessoa? Tenho um amigo que mandou mensagem agora de tarde que disse, cara, eu tô para terminar aqui o namoro, mas eu não quero voltar para minha casa, aquela casa é um inferno, o que dá para fazer? Posso cair aí, tipo, 2 meses, 1 mês? Eu disse, cara, vamos conversar, vamos ver. A gente tem umas manias aqui em casa, tem cachorro, se você gostar de animal é a primeira regra, depois a gente conversa o resto. Mas enfim, acho que a gente precisa ter essa solidariedade, essa sororidade entre a gente, para poder pensar outra sociedade que a gente quer construir. Uma sociedade sem racismo, sem gordofobia, sem LGBTfobia.
Uma coisa que me chamava atenção, não sei se em São Paulo é assim, aqui no Rio tinha uma época da vida, né? Quando você está lá com seus 22 anos, 21, começa a morar sozinho, e aí tinham vezes que eu ia comprar um hambúrguer ou qualquer coisa dessas no McDonald's. E eu comecei a andar em McDonald's, eu comecei a observar uma coisa, que eu disse, cara, mas que engraçado, por que isso acontece aqui? Eu comecei a observar que quase todos os atendentes do McDonald's do Rio de Janeiro eram viados. Aqui Eu comecei a também. observar, eu já tava indo no McDonald's não mais para lanchar, estava indo fazer uma pesquisa antropológica. Aí eu comecei a olhar, fiquei olhando. Cara, eu nunca ouvi falar que o dono do McDonald's é viado, ou que a empresa tem uma política LGBT tal. Isso, o que faz com que as pessoas vão para o McDonald's? E aí eu comecei a observar, eu disse, cara, aparenta que é uma comunidade LGBT que dá muita pinta, preta, preta, preta. Quem eu vejo aqui no Rio de Janeiro trabalhar no McDonald's é tipo a bicha preta do subúrbio. Para se sujeitar a um trabalho que que tem a carteira assinada, que tem algumas garantias, mas de um salário muito baixo. Eu acho que salário mínimo, ou se não for o mínimo, é o mínimo do que determina as convenções sociais de sindicatos para aquela função ali. Que eu não acho que deva passar de um salário mínimo e meio. Então, na época, acho que, sei lá, deveria ser R$ 1.000 no máximo o vencimento. E eu comecei a observar por que o pessoal está aqui. Eu disse, cara, só tem uma explicação. Não preciso de ciência, só precisar talvez entender melhor o mundo. As pessoas já foram tão massacradas na vida por racismo, por gordofobia, por LGBTfobia, por tudo isso, que as pessoas já estão com pouca capacidade de lutar e de se enfrentar e de indignar. Então, o que é? Um salário mínimo, então me dá. Vou pegar isso, vou dividir o apartamento, a kitnet com a minha colega bicha preta também, vamos ver, e vamos lá, a gente faz uma comida aqui, vamos vivendo, porque essa dureza do cotidiano, que é pior quanto mais você é preto, quanto mais você dá pinta, quanto mais você está na periferia, quanto mais um monte de coisa, são dores que só fazem sentido para quem está por ali. E isso eu faço um apelo, né, para nossos camaradas que estão nos acompanhando, muito mais solidariedade e sororidade entre a gente, entre os nossos iguais, se colocar no lugar do outro, pensar o outro, acho que isso é fundamental. Se a gente não quiser fazer as grandes revoluções, as grandes transformações que alguns sonham, que a gente possa pelo menos fazer essas pequenas transformações do cotidiano, porque elas sim são possíveis. A gente não vai mudar o mundo e o Rio de Janeiro com um pequeno ato, mas se a gente puder mudar a vida do outro, tocá-lo, a gente vai conseguir, porque eu acho que o futebol que a gente quer e a relação que a gente quer é uma relação centrada de afeto. Centrada de afeto, centrada de carinho. Acho que a principal vitória que tem no futebol para mim é fazer amigos. É fazer um gol contra a LGBTfobia e contra as desigualdades. Isso sim. O resto, ganhar, perder, empatar é um detalhe. Só não posso sustentar isso porque senão eu apanho lá no meu time. Mas Eu eu também, eu pessoalmente. também. Melhor a gente falar um pouquinho baixo, senão a gente vai apanhar. Olha, o Predadores, muito obrigado por estar acompanhando a gente. Eles fizeram um comentário e uma pergunta. O comentário foi: muito bem exposto. Os corpos negros são hipersexualizados no Xvideos e também na vida real. Temos que valorizar sentimentos e não corpos. Somos todos seres humanos. Aí eles fazem uma pergunta aqui, ó. Na opinião de vocês, no meio LGBTQI+, a cultuação do corpo é mais presente? Eu acho que tem dores, né, na nossa comunidade, tem situações que só a gente consegue compreender. Algumas eu entendo de certa parte. Não quero fazer aqui um julgamento moralista. Também cuido do corpo, também frequentava Smart Fit. Estou fazendo mais esporte náutico, fazendo, mas da intenção voltar a fazer. Eu não tenho de forma nenhuma a intenção de criticar quem malha ou quem isso, quem aquilo outro. Mas a comunidade LGBT ao longo do tempo criou o mito da juventude.
O mito da juventude, a ideia de que você só é atraente, que você só é gostoso, que você só é bonito, até os 30 e poucos, não é nem até os 30 e muitos, não, até os 30 e poucos. O que faz com que a gente tenha uma relação com o corpo que precisava ser um pouquinho melhor analisada. Isso eu acho que a gente poderia melhorar, não em relação ao outro, mas em relação a gente mesmo. Em relação a gente mesmo, porque muitas vezes a gente carrega uma pressão e uma necessidade de estar assim, de estar assim, de estar assado, que é muito menos o que o outro está exigindo da gente, mas muito mais como a gente acha que o outro gostaria que a gente tivesse. Nós temos, de fato, uma relação, e nós precisamos problematizar nossa relação com o corpo, né? Aqui no Rio de Janeiro isso é até um pouco mais explícito, né? Uma cidade de praia, uma cidade onde no verão você anda sem camisa, no ônibus, no transporte público, na porra toda. Isso tem um aspecto. A hipersexualização do corpo negro é outro aspecto. E tem diversos elementos para a gente poder pensar. Nós poderíamos pensar, e se eu tivesse que dar essa dica, eu não gosto de dar conselho, porque conselho, se fosse bom, a gente venderia. Mas eu daria a dica por nós mesmos. Assim, quanto mais a gente conseguir se desconstruir, se libertar de alguns padrões e estratagemas, acho que melhor a gente fica. Mais leve a gente fica. Não estou pedindo para você deixar de se cuidar, para você deixar disso. É só para as pessoas terem uma relação mais leve com as próprias cobranças que fazem a si mesmos. Porque eu acho que tem muita vida depois dos 40. As pessoas vão continuar transantes, gostosas. Quem era gostoso antes vai continuar depois. E acho que é só uma questão de detalhe. É só uma questão de detalhe. O Fábio, ele falou aqui que no Rio parece que a estratificação racial fica mais nítida comparado com São Paulo, apesar que aqui a periferia em peso é negra. Concordo, Fábio, porque assim, eu moro em Itaquera, na zona leste de São Paulo, mais precisamente na Coab 2, né? E isso que o Fábio falou faz muito sentido mesmo. Pra você ter uma ideia, Pedro, um dia eu estava no carro com o carro da minha mãe, eu estava indo trabalhar, e o policial me parou e falou de onde eu tinha pego aquele carro. Ele pegou o documento do carro, olhou para o documento do carro, viu que o meu nome e o da minha mãe estavam nos meus documentos, ainda ele insistiu perguntando se eu tinha, de quem eu tinha pego o carro. Ele ficou uns 30 minutos insistindo. Quando eu falei para ele que eu ia chamar minha mãe, porque minha mãe era advogada e ia resolver aquilo, ele me dispensou. Então, realmente, quando você fica aqui, quando a gente fica em periferia, é realmente muito complicado, muito mais do que viver nos centros, por exemplo. O Carlos, oi Carlos, obrigado por estar acompanhando, ele falou assim, ó, mas não é uma questão de gosto? Conheço vários amigos que gostam de caras mais velhos ou gordinhos. Eu, por exemplo, gosto de caras mais velhos também. Eu gosto de caras. Não sei se meu marido está ouvindo isso, né? Ele não está aqui vendo, eu gosto de caras, no geral. Eu acho, nesse processo, que tem diversos gostos e peculiaridades e particularidades. Acho que não estão aqui generalizando as coisas. Tem quem gosta de urso, tem quem gosta de gordinho, tem quem gosta de magrelos, tem quem gosta, entre quatro paredes, de coisas que o horário não nos permite também falar. E tudo isso é válido, acho que tudo isso é válido. O que acho que é importante que a gente perceba é tentar ter uma relação um pouco mais leve com as exigências da sociedade. Acho que o principal era esse, a gente encontrar esse ponto de leveza. Esse ponto de leveza aí é fundamental que a gente encontre, compreenda, enfim, que a gente consiga avançar nessa casa decimal aí. Compreendendo que a gente tem, de fato, uma sociedade racista. Que a gente tem, de fato, uma sociedade LGBTfóbica. Que a gente tem uma sociedade que é preconceituosa, gordofóbica. Eu só acho, às vezes pode ser um pouco de inocência, que a gente não precisaria reproduzir isso entre a gente mesmo. Que a gente pode construir relações mais livres. E essas relações mais livres se dão por tudo isso. Não estou dizendo para quem gosta de magrelo, do dia para a noite começar a gostar de gordinho, ou quem gosta disso, do dia para a noite mudar porque você é obrigado a fazer. Acho que nem é obrigado a nada.
Concordo. Nós não somos obrigados a nada. Acho que a gente só Pedro, pode. a nossa live vai Oi. acabar em 5 segundos. Gente, por favor, quem está nos acompanhando, vem aqui de volta pra gente, Gente, a gente está de volta, só para a gente fazer mais aí o compilado final das perguntas, tá? E já encerrar a live. Muito obrigado pela participação de todos, tá bom? E por estarem nos acompanhando aqui até agora. Olha o André, olha o Fábio, o Rê, Rafa, cadê o Pedro? Rê, já salvei o vídeo, o primeiro vídeo, tá, baby? Já salvei o vídeo lá no IGTV. João, o Camaleões tinha feito uma observação. Você pode fazer essa observação de novo, só para a gente colocar aqui no debate, por favor? Não sei se foi você, não sei se foi o Rude. Só para fazer a observação, para a gente poder aqui ler a sua observação e também encerrar em breve a live. Nossa, passou tão rápido 1 hora, Pedro, nem percebi. A live tá maneira. A live tá maneira, tá? Eu gostei bastante. Pedro, desculpa ter te cortado, porque o Instagram já ia encerrando nossa live, mas continua a sua observação. Me ajuda aí, qual era o último assunto que a gente estava? Dos gostos de pessoas mais velhas, de pessoas mais novas. Aí você disse que gosta de caras, aí você estava desenvolvendo aí o que você estava falando. Não, acho que é isso. A gente aprendeu e tem gostos, vontades que são influenciadas por um monte de coisa na vida. Então, tem, por exemplo, eu tive um namorado que foi gordinho no passado e ele tinha um trauma imenso de ficar gordinho e dizer que adorava magrinhos. Enfim, as pessoas têm uma história que determina o seu gosto particular. Isso é tranquilo, isso é compreensível, isso está no marco, obviamente, da sensatez. O que a gente poderia repensar, reconstruir e se reeducando é para compreender que o mundo não se encerra em 3 unidades de opções. Que existe beleza, muita, nas pessoas gordas, que isso não tem a ver com a saúde, que isso tem muito mais a ver com a estética. Que a gente assuma que de fato o problema é estético, mas não de saúde. Que nós podemos gostar de ursos, que isso é tranquilo. Acho que é importante que a gente saiba exatamente se reeducar. Porque, por exemplo, tem um fato que é o padrão de beleza. O que é o padrão de beleza? O padrão de beleza ainda é branco. Entre homens, mulheres, héteros, gays e tudo mais. Nesse processo do padrão de beleza ser branco, porque ele é produto de uma sociedade racista, produto de uma sociedade que compreendeu o branco como a única opção de beleza possível, a gente vai ter diversos estereótipos. De um lado, o negro, que não necessariamente é bonito, ou um negro que vai ter que malhar e fazer um monte de coisa para conseguir um corpo dessa forma, ou muitas vezes o negro que é visto apenas ou reduzido ao aspecto sexual. Eu tenho um colega que estava trocando essa ideia comigo, entrou em crise. Ele mantém um Instagram, ele botava todos os dias umas 10 fotos sem camisa. Ele botava umas 10 fotos sem camisa todo dia. O cara é gostoso, bonito. Até que ele chegou comigo e disse, e aí? Eu tô me sentindo meio vazio, porque todo mundo só vem atrás do meu pau. Eu disse, cara, a culpa não é sua. A culpa não é sua. Tem um debate histórico na sociedade. Em algum momento, isso as culpas não são das pessoas, não dá aqui individualizando, culpabilizando ninguém. Você embarcou um pouco nisso para ganhar um biscoito com toda a justiça do negócio, não estou aqui para te julgar, embalado nessa concepção também da ideia do preto gostoso, comedor, do pênis imenso, que acaba sendo reificada ou instrumentalizada por aí. Eu acho que a beleza negra ela existe, ela está em corpo magro, corpo gordo, em corpo mais ou menos, numa barriga de cerveja.
O que não dá é para a gente, por exemplo, não reconhecer toda a potencialidade que a gente tem. Aí o Fábio aqui, Fábio, obrigado por estar nos acompanhando. Ele falou assim: antes um gordinho com conteúdo que uma Barbie que só bate leque e fica de pirulito pra cima e pra baixo. Gosto das bis que tem um conteúdo. Gordinho, magrinho, baixo. Adoro pingentinzinho. Um pretinho. Nossa, olha. Eu acho que ele está dando um recado para alguém que está acompanhando. Manda direct depois disso, tá? Se a Exato, pessoa manda estiver direct. na live, manda o direct. É, Espera uns 10 minutos para não dar tanta moral para a pessoa. Deixa ela se exato. ligar, ver se ela procura, meia hora. Tá vendo, gente? A live não é só Black Lives Matter, também é Cupido, tá vendo, gente? Olha que coisa mais sensacional. Pedro, muitíssimo obrigado pelo papo. Muito obrigado por ter passado todo o seu conhecimento para nós. A gente está encerrando aqui a live, mas olha, eu aprendi, eu tive uma aula com você. Muito, muito, muito obrigado. Eu quero te conhecer pessoalmente, quero tirar uma foto com você, porque, olha, não sei para o pessoal que nos assistiu, mas para mim foi um ganho culturalmente, sabe? Para mim foi muito importante. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui, né? Acho que em primeiro lugar é uma honra fazer uma live pelo Bisquete e com o Bush. Nós estamos aqui com pelo menos 4 títulos da Liguei numa live, isso é muita responsabilidade. Mas acho que os gols que a gente faz são principalmente fora de campo. Acho que a disputa é maneira, sou apaixonado por vitória, por ganhar, mas eu acho que nessa batalha em particular a gente tem muitos gols a fazer fora de campo e fora das 4 linhas. Então, eu agradeço demais a participação aqui, adorei. Tem live que às vezes eu olho, já me convidaram para umas que eu digo, porra, essa parada não acaba. E aqui não, aqui o papo foi tranquilo, maneiro, engraçado. Quero uma camisa do Bulls, inclusive, estou fazendo aqui um pedido oficial. Quando estiver em São Paulo, eu quero jogar essa pelada com vocês, se for possível. E vamos nessa. Só um convite para vocês a respeito disso. Por favor. Tá rolando uma parada que é dos artistas brancos emprestarem as suas redes Sim. para pessoas ou personalidades negras. Amanhã eu vou estar gerenciando o Instagram da Mel Lisboa. Uau! Nós vamos fazer uma série de debates. De tarde vai ter um debate sobre educação antirracista. De noite vai ter um outro debate sobre racismo ambiental. Né? Racismo ambiental é o processo pelo qual o racismo se manifesta na forma como as pessoas de um território recebem ou não recebem o saneamento básico. Enfim. E à noite também, lá pelas 9 ou 10 horas, vamos fazer um debate sobre a representação dos corpos negros e a hipersexualização. Vamos fazer esse debate em si, né, de como é que fica o negro desprovido de sentimentos, porque esse é o debate que a gente faz, né? Quando você hipersexualiza o negro, você está reduzindo a uma máquina sexual e não a compreender a pessoa na sua totalidade, com afeto, com tudo isso. E esse vai ser um debate maneiro. Quem quiser acompanhar por lá, acompanhe. Quem puder, nos segue aí. Eu sou Pedro Mara no Instagram, é só seguir lá. Vou te seguir também e deixar aqui um beijo, tá? Tamo Muito junto, obrigado. Bush. Beijo. Até mais. Vou indo agora, tá? Tá bom. Brasil, que live maravilhosa foi essa, hein? Nossa Senhora, Pedro veio e deu um pá na nossa cara para nos ensinar muita coisa, foi maravilhoso. Gente, durou mais que 1 hora a live. Tô passado. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou, tá? Por mais uma semana de Black Lives Matter. Semana que vem tem mais, às 9 horas da noite. Não vão perder, né, gente? Não vão perder. Olha, deixa eu ver o Fábio aqui, ó. É preciso para que possamos abrir a mente das pessoas e não ver um negro ou uma negra, mas seres humanos que podem alçar voos altos e se conquistam. São referências aos pretinhos. Show! Fábio, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas palavras.
Gente, obrigado mais uma vez por ter acompanhado a gente. Semana que vem tem mais. Às 9 horas da noite. Sexta-feira. Eu espero todos vocês. Um beijo. Até mais. Tchau.